Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos. Bem-vindos a mais um episódio do Jeff's Geek Chronicles. E hoje gostaria de começar já agradecendo a quem está aqui pela primeira vez, agradecer a todos aqueles que vieram já desde o primeiro episódio, vem acompanhando a gente, seja pelas redes sociais ou mesmo por ter se interessado pelos assuntos e acompanham o meu trabalho. Então, meu muitíssimo obrigado e espero que vocês gostem desse episódio. Vamos falar de um arco muito importante que trouxe diversas reviravoltas para dentro do universo Marvel, apesar de ser um pouco mais antigo, ter um pouco mais de 12 anos, ele traz muita novidade que é falada até hoje. Ele também já foi representado por um jogo de videogame, também ele foi representado por algumas publicações, inclusive de livros, para falar sobre, e que também tem o seu episódio, também tem o seu arco adaptado para dentro do universo cinematográfico da Marvel, que é o Guerra Civil. Bom, Guerra Civil é um arco de 2006, 2007, que engloba todos os heróis ali do mainstream e alguns também um pouco desconhecidos da Marvel. Mas, como eu disse no começo, é um arco que acaba trazendo algumas reviravoltas, porque assim como o outro Guerra Civil 2, que saiu há um pouco menos de tempo, ele acaba trazendo ali pensamento e questionamentos que faz com que o leitor fique entre o certo e o errado, não tem um lado 100% certo, o outro não está 100% errado, então vai muito da percepção da pessoa e do sentimento da pessoa frente àquela ocasião. Bom, resolvi então trazer esse arco porque ele é muito significativo para mim. Já para vocês entenderem, eu não leio há tanto tempo, então sou um leitor meio tardio de quadrinho. E por volta de 2013, 2014 eu comecei a minha coleção. Então tinha uma loja em frente ao escritório onde eu trabalhava na época e eu vi essa loja ser aberta, né? Então não era uma loja de quadrinhos, e quando começaram a reformar e fazer algumas decorações do lado de fora, ali que remetiam ao super-herói, eu fiquei bem curioso e então eu descobri que seria uma loja que inclusive está gigante hoje e tem a sua loja virtual, que é a Comic Boom do Tatuapé. Então acessem, conheçam comicboom.com.br. Lá tem vários lançamentos, tem coisa também para quem gosta, procura ali, né, de mangás um pouco mais antigos e algumas publicações de quadrinhos eles também têm, então vale a pena conferir. Fábio, muito obrigado. Fábio Grácia, o dono da loja, né, a pessoa que investiu ali e com certeza fez parte desse meu crescimento nerd para qual a leitura. Então, muito obrigado e grande abraço a você e seguimos aqui. Guerra Civil é dos das primeiras publicações que eu tive a oportunidade de ter. Eu ganhei e na verdade estava fazendo uma coleção e um amigo meu que trabalhava comigo na época ele me deu esse Guerra Civil e eu fiquei bem impressionado quanto à qualidade, quanto à proposta que o arco trouxe, né? E é bem importante dizer que arco é duas ou mais publicações cujo a sua história ele se interliga e traz rumos diferentes à história que era contada por um determinado grupo, né, de quadrinho ou de heróis que estão ali em volta. Então, arcos eles podem ser lidos tanto individualmente para você saber um pedaço da história. Então, se você conhece daquele universo, conhece alguns heróis, por exemplo, falando da Guerra Civil, você pode ler tranquilamente, que você vai entender o contexto, vai entender um pouco sobre o que está acontecendo ali sem ficar muito perdido.
mas você pode aprofundar, porque o quadrinho ele vem já de algumas outras questões, ele vem já solucionando, né, e sanando algumas dúvidas ali, alguns caminhos em que os heróis eles percorrem, e tudo faz parte de um contexto maior. Mas pode ser lido com tranquilidade ali, de uma forma individual, para você que tem vontade. Eu recomendo bastante que faça essa leitura. E para mim foi bem interessante porque foi a porta de entrada para mim nessa parte de quadrinhos de leitura, né, realmente ali do que estaria acontecendo. E hoje eu tenho uma coleção bem grande, onde eu vou expor e vou postar para vocês. Por enquanto ainda não tenho ela exposta na minha casa, não tenho nem onde colocar tudo aqui de quadrinho, ele fica toda a minha coleção fica na casa dos meus pais, mas trarei em breve para cá, para deixar exposto, e aí eu mostro lá no Instagram, inclusive, vai lá, acha certinho, o Instagram de Jeff's Geek Chronicles, curta lá bastante, curta as nossas publicações, siga a gente aí para novidades, que a gente sempre está postando alguma coisa diferente, alguma curiosidade lá para vocês também, tá bom? Então, feito o merchan interno, retornando, é bem importante você ter um contexto para que você siga a história, embora você consiga ter esse entendimento do que estava vendo, né, naquele momento. Guerra Civil, a gente chega ali com 2 arcos bem importantes para quem quer se aprofundar, quer saber melhor por que acontece tudo aquilo. Vingadores, a Queda é o primeiro, e outro que eu posso citar que está diretamente ligado é Dinastia M. Vingadores, como vocês sabem, já falam, né, que é sobre um grupo de heróis, e Dinastia M é ligado aos mutantes, então fala muito sobre X-Men, sobre a própria Feiticeira Escarlate, que fazem um dos seus atos ali, um negócio que somente lendo esse quadrinho você tem noção do tamanho do poder da Feiticeira Escarlate, ok? Então, chegamos em Guerra Civil já com os heróis desacreditados, as suas ações, né, as suas boas ações para o mundo já são postas em xeque, e a civilização, né, a população, ela está muito com o pé atrás sobre tudo que está acontecendo. Até porque, diferente do filme, no quadrinho, eles estão filmando um grupo de super-heróis novatos que buscam a fama e buscam ser grandes super-heróis. E aí há um reality show onde mostram o dia a dia desses pequenos heróis. E eles, em um determinado episódio, um determinado dia, cansado de boas ações, tirar gato do telhado, ajudar as senhoras a atravessar a rua, eles decidem invadir um covil de vilão. E o que acontece é que durante o confronto com esse covil, né, com esses vilões que estão no covil, um deles explode. E aí ele acaba destruindo o bairro, e não só o bairro, mas fica ao lado de uma creche. E essa creche, com muitas crianças que estavam no momento da explosão, vieram a falecer. Morreram, né, as crianças, e então a população se revolta pelo incidente que aconteceu. Fora isso, e aquilo que a gente já veio falando que aconteceu nos arcos anteriores, Tony Stark, que foi nomeado secretário da Defesa dos Estados Unidos, ele é confrontado por uma mãe que teve o seu filho morto nesse incidente, e ele acaba ficando abalado, muitíssimo abalado, e acaba aceitando a proposta, né, do tratado para que os heróis eles possam, digamos assim, virar funcionários públicos. Então eles teriam salário, teriam treinamento, teriam férias, mas também teriam que largar a mão da sua identidade secreta. E esse é um problema, porque muitos heróis veem a identidade secreta como uma oportunidade para deixar a salvo seus entes queridos, as pessoas que estão diretamente ligadas com ele e tudo mais. E a partir do momento que fosse assinado esse tratado, eles não teriam mais isso. E aí que se forma os dois lados da moeda. Em um deles, Tony Stark
bem pressionado pelo governo e também, né, assombrado pelas memórias de alguns erros que cometeram, e do outro o Capitão América, que é o símbolo da ordem, da paz, da justiça, o americano perfeito, né? E nesse quadrinho ele fica contra essa lei, né? Essa lei de cadastro dos heróis mesmo, né? E é algo impensado. Se você pensar, nossa, Capitão América, eu acho que ele nunca seria capaz de algo contra o que o governo americano ele propôs. Então, se propuserem qualquer coisa a ele, eu acreditaria que ele aceitaria, mas não foi isso que aconteceu. E ele acaba ficando contra Tony Stark. E a partir do momento que ele fica contra Tony Stark, temos dividido então Team Stark e Team Cap. Team Stark pró-registro do governo e o Team Cap que luta para que sejam mantidos aí os segredos e a independência dos super-heróis, né? Peter Parker é um herói que na época já estava com bastante, já tinha bastante sucesso na sua vida. Mas ele era casado com a Mary Jane e tudo mais, a vida dele já tinha andado bastante para frente. E ele acaba recebendo bastante apoio do Tony Stark. E Tony Stark dá uma armadura para ele, a Aranha de Ferro. Bem diferente do que a gente vê no CM, tá? O CM eu vou passar bem pouco, mas eu acho que todos tiveram a oportunidade de assistir. Mas o quadrinho é bem diferente, porque até enxergo que, da grandeza que tem o quadrinho, não há como fazer um filme daquele tamanho, com aquela riqueza de detalhes, então é totalmente compreensível. Fica só como curiosidade aí as diferenças que tem entre um e o outro, né? Embora eu contando, vocês poderão ver bastante semelhança aí com o que acontece. Uma das semelhanças é não há Hulk e nem Thor, assim como também não há no Capitão América Guerra Civil, que é o terceiro filme da trilogia que adapta a Guerra Civil ao UCM. E assim como no UCM, o Hulk foi mandado para o espaço, mas não foi por conta própria como no final do filme do Ultron, mas ele acaba indo à força e mandado pelos Illuminati, por conta de um descontrole que ele teve na cidade e por conta da destruição que ele pode causar. E o Thor, ele se ausentou porque ele voltou para Asgard, então ele ia começar lá, ele estava, não me recordo se ele estava apagado na época, mas começaria em breve o Ragnarok, que é o fim do mundo, lá, o fim de Asgard, né? Então, inclusive no CM, Thor Ragnarok, ele combina bastante ali com Planeta Hulk, que são os dois arcos dessas histórias que são equivalentes a esse sumiço de Guerra Civil aí, que vem depois de Guerra Civil, a adaptação do CM. Então, Thor Ragnarok, ele acaba adaptando também um pouco de Planeta Hulk na sua história e no CM. E é bacana e interessante ver isso. Mas, voltando para a Guerra Civil, a partir do momento que eles racham, né, para dois times aí, tanto o pró-registro quanto o time que é contra o registro, eles acabam tendo muitos confrontos. E desses confrontos, muitas equipes elas são rachadas também. Podemos dizer que o Quarteto Fantástico então tem a briga entre a Sue Storm, que é a Mulher Invisível, e o seu marido, o Reed Richards, que é o Homem Borracha, que ela acaba ficando do lado do Capitão América por conta da violência que ela vê que acontece entre os confrontos, e ela também não concorda totalmente com o lado do marido, que é o mesmo lado do Tony Stark. Isso porque ela acaba presenciando em um desses confrontos entre heróis uma baixa do Golias, que ele é totalmente palado por um raio de um Thor, que é nada mais nada menos que um clone feito pelo Tony Stark para que ajude na defesa dele, né, da esse lado pró-registro. E num desses confrontos com os super-heróis ele acaba matando, esse clone, né, do Thor acaba matando o Golias, e os heróis que veem isso, eles acabam ficando bem impactados e alguns acabam
trocando de lado. Isso porque o Tony Stark decide que todo mundo que não estiver com ele pró-registro é considerado fugitivo e deve se entregar e deve ir preso. Não pode ter qualquer atividade que esteja relacionado ao heroísmo e acaba se tornando um fora da lei. Tanto que Tony Stark acaba até mesmo convocando alguns vilões para perseguir os super-heróis que não concordam com essa lei de registro que ele acaba implementando. Então é bem discutível. É uma história que é criada para que não se tenha um lado bom, um lado ruim, um lado certo, um lado errado, mas você acaba pendendo assim por conta de algumas coisas, e particularmente foi a partir desse arco que eu comecei a achar o Tony Stark um babaca e eu odeio o Homem de Ferro. Não somente por isso, mas também por ele acabar tendo uma das atitudes mais deploráveis assim quanto a um pupilo que ele tinha, que é o Homem-Aranha, que acaba ganhando o traje e tal. Ele acaba fazendo com que, como exemplo, o Peter Parker se desmascare frente às câmeras para o mundo inteiro ver, para mostrar que é seguro. Ele, em rede nacional, ele tira a máscara e mostra para todo mundo que o Peter Parker sempre foi o Homem-Aranha e que isso é seguro. Só que não é. Primeira atitude. A segunda, depois que o Peter Parker viu o que realmente estava acontecendo e a forma truculenta em que o Tony Stark estava cuidando dessa situação junto aos outros heróis que eram pró-registro contra os amigos dele até então que eram contra essa ideia, ele acaba querendo mudar de lado. E ele toma um couro fenomenal do Tony Stark, tanto que ele chega a quase morrer e ele se esconde no bueiro, e dentro do bueiro outros vilões acham ele, quase mata ele novamente, então ele toma um couro e chega praticamente morto lá aonde o Capitão América está, junto com outros heróis que são contra o registro e agora são fugitivos. Quem acha ele é o Justiceiro, e ele acaba levando o Peter Parker para ficar próximo ao Capitão América. E a partir dali o Peter Parker muda de lado, tá? Aí ele deixa de usar a armadura dele, o Aranha de Ferro. Teve vários confrontos, cada um deles, assim, parece uma batalha do Senhor dos Anéis no quadrinho. A gente via no CM, até pela quantidade de heróis que tem, era muito menor, né? Então era 5 de cada lado lá no aeroporto da Alemanha no filme. E no quadrinho, assim, épico. As batalhas eram épicas e envolviam herói de tudo quanto é parte. Então você via o pessoal da rua do Queens, então você via Luke Cage, você via Demolidor, você via alguns, né, X-Men, porque eles não quiseram se envolver. Você via o Pantera Negra, você via o Quarteto Fantástico, você via alguns outros grupos de heróis secundários que também estavam ali entrando na porrada, a Vespa, o pessoal, né, que era o Jaqueta Amarela, principalmente, que era na época o Hank Pym, né? Então você via que, assim, de alguma forma não estava certo, assim, era herói contra herói, às vezes entrava algum vilão, um fazia emboscada pro outro, e tentando sempre fazer com que os heróis que era contra o registro, eles se rendessem. E para isso até o Tony Stark criou um presídio para supervilões, que acabou sendo para super-heróis no meio do mar, né? O ápice do quadrinho é quando o Capitão América e o Homem de Ferro, eles acabam quase se matando em um desses confrontos aí que eles têm no meio da cidade. E eles acabam... e o Capitão América, ele acaba vendo que eles não estão lutando mais pelo que é certo e o que é errado. Uma hora eles só estão lutando. Seja qual for o motivo, eles só estão lutando e só pelo livre poder e a livre vontade de confrontar-se. Então ele acaba se rendendo. E aí os outros heróis acabam ficando ainda no anonimato.
escondidos e foragidos, e o Capitão América vai preso pelo Tony Stark. Mas não é só isso que acontece, então ele até tem um desenrolar da história, né, que acaba acontecendo devido às consequências desse arco. Então eu não vou trazer aqui, mas a partir do momento que ele se entrega, muita coisa acontece. Acontece uma barbárie, na verdade, com o Capitão América. Acontece outra barbárie com os X-Men, que acabam se dividindo de certa forma. Acontece uma barbárie com o próprio Homem-Aranha, a partir do momento que todos agora sabem quem é o Homem-Aranha, né, e aonde estão seus familiares, e isso acaba mudando de certa forma aí para sempre a história para onde ia, né, da monotonia que tinha dos heróis e tudo mais, e acaba dando um chacoalhão e mandando os heróis para outro caminho. Guerra Civil foi um dos arcos mais adaptados na cultura pop. Então você tem várias publicações, não somente da história em quadrinho, mas você vê ele nos games, você pode encontrar livros que falam sobre ele. E é bem importante, bem legal saber que tem essas escolhas para quem não se adapta tanto à leitura de um quadrinho ou de um livro, que pode jogar ou vice-versa. Então, como publicação, a gente teve a original com 7 edições, a gente teve um encadernado da Panini, de forma deluxe, que eles chamam da linha deluxe deles, que também englobam, né, as 7 edições. Tivemos na coleção preta da Salvat, também com 7 edições. E temos também como encadernado quadrinho na Marvel Saga, né, que é as novas publicações do Homem-Aranha, que também englobam, como ele é parte central ali da trama, ali, ele está bem envolvido, acabou saindo na coleção dele também, Marvel Saga. Essas você pode encontrar, faça uma pesquisa na Amazon, foi onde eu consegui a do Homem-Aranha, né, que é do Marvel Saga, mas deem uma procurada também, pesquisem na Comic Boom, que vocês podem achar bastante coisa legal aí sobre esse material. Saiu um livro também, há um tempo atrás estava uma moda de lançar alguns arcos dos quadrinhos em forma de livro, e também tem o livro da Guerra Civil, e também tem o jogo. Eu joguei para PlayStation 3, que era Ultimate Alliance 2. Mas é um jogo multiplataforma, tá? A Ultimate Alliance é um jogo do ano de 2009. 2009, multiplataforma, então tem para Nintendo DS, PlayStation 2, 3, 4, Wii, Xbox 360, PSP, tem no Windows, então você pode achar até, verifica se tem na Steam, tá? E Xbox One. Então ele foi lançado em 15 de setembro de 2009 e tem muito herói, inclusive os que não participaram, como o Hulk, que não participaram efetivamente da trama do arco, mas eles estão presentes, Deadpool também, e você tem que escolher um lado. E a partir daí a história muda bastante aí, dependendo das escolhas que você faz. Bem legal, procurem. E o livro ele foi lançado por Stuart Moore em 2014, exatamente. É um livro bem bacana e bem barato para quem gosta de leitura em si, não de quadrinho. Tô aqui no link da Amazon aqui, a capa comum dele tá menos de R$16 e capa dura R$32. Olha, bacana. Tem bastante opção aqui para vocês também e outros livros também de arcos, né, importantes da Marvel. Então fica como dica aí para vocês também, tá? Bom, acho que o que eu tinha para falar sobre Guerra Civil é isso. Eu queria saber a opinião de vocês, que lado vocês estão? Vocês são Team Stark, pró-registro, ou Team Cap, anti-registro? Então você votaria e se aliaria ao Tony Stark para que os heróis eles tivessem esses treinamentos,
tivessem os seus direitos, como salário e tudo certinho, mas fossem totalmente desprovidos de sua identidade secreta, ou vocês são Team Cap, pensando na segurança dos seus familiares, na independência do seu trabalho e em tudo que engloba essa parte de identidade secreta dos super-heróis. O que você acha? Disponha sobre isso, usem as nossas redes sociais para comentar. Então, temos aqui agora, disponibilizaremos esse podcast também no YouTube. Para quem não tem, estamos no YouTube, estamos no Deezer, estamos também no Spotify, temos aí no Instagram. Sempre vou fazer umas postagens legais sobre os temas que vão saindo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês têm algo mais a adicionar, por favor, não deixem de falar também a opinião de vocês. Deixei passar alguma parte. Algo bastante importante aí que eu não citei, posso ter esquecido, me desculpe, mas também é bom faltar um pouquinho de detalhe para que vocês tenham essa curiosidade aí de buscar e saber o que acontece durante a Guerra Civil. Beleza? Bom, gente, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Aguardem para o próximo capítulo. Aí vocês terão uma surpresa bem bacana aí do que vem. E é isso, tá bom? Muito obrigado até aqui. Valeu e tchau!